gravando na nuvem, ok? Então, vamos ver. O que é coesão e coerência? Bora lá. Vocês já ouviram falar dessas palavras para fazer uma redação que tem que ter uma boa coesão e coerência? Eu já ouvi falar. Já ouviu falar, né, vida? Então, bora lá, ó. Coerência é a lógica interna do texto, isto é o assunto abordado, tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando o entendimento da mensagem. O que a professora está dizendo aqui com coerência? Por exemplo, vamos escrever hoje uma redação cujo assunto é as queimadas na natureza. Ai, meu Deus, a minha bateria está acabando. Desculpa, já volto, gente. Então vamos lá. O que eu estava falando é o tema, por exemplo. Vamos fazer um tema sobre as queimadas e a natureza. Daí a pessoa vai fazer uma redação e aí ela pega esse tema e escreve assim. Aí ela pega esse tema da queimadas na natureza, e daí ela escreve uma narração, uma redação assim. Era uma vez uma menina que gostava muito de ir à praia, e essa menina tá. E essa menina gostava de viajar, e ela foi na natureza, pegou ondas, tomou sorvete, fez isso, fez aquilo, e ela foi muito feliz. E aí, ponto, acabou a redação. O que vocês acham sobre essa redação? Fugiu do tema. Muito bem. Quem falou? Guilherme. Muito bem, garoto. Fugiu do tema total. Por quê? Teve coerência? Não. Não teve coerência. Coerência é uma coisa que está relacionado. Se o tema era para falar sobre queimadas e a natureza, eu podia falar, por exemplo, de fumaça, podia falar dos animais que estavam perdendo seus lares, os animais mortos na floresta. Por quê? Porque tem coerência com o tema. Agora, eu ter um tema que é sobre queimadas e a natureza, e a pessoa vem falar de praia e de meninas que surfam, não tem nada o quê? De coerência. Não, e não tem nada de coerência, não tem nada a ver. Quando a pessoa foge do tema, a nota é 0. Pode escrever bonito como for. Fugiu do tema, a nota é 0. Tá bom? Então, isso é coerência, tá? E o que é coesão? Coesão é a ligação harmoniosa das frases através dos elementos linguísticos. O que é isso, professora? São as conjunções. Normalmente, peraí, que tem 2 pessoas na sala de espera, só um minuto.
Normalmente, nós já fazemos as coesões, a gente já escreve as coesões normalmente, mas precisamos depois aprender a ampliar nossos conhecimentos sobre coesão, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ó. O que é coesão? Coesão sequencial e coesão referencial. Vamos lá? Vamos ver o que é isso? Olha só. Coesão referencial é utilizada para se referir a algo que já foi citado anteriormente. É utilizado para se referir a algo que já foi citado anteriormente. São sinônimos e outras palavras, como, por exemplo, os pronomes, que são usados para que não haja repetição das palavras, certo? O que é uma coesão referencial? Alguém está falando junto comigo? Vamos lá. Eu acho que a pessoa deixou o microfone ligado e não percebeu. Não entendi o que, vida? Deixou o microfone ligado e não percebeu. Eu? Mas o meu Não, tem que estar... Alguém, exatamente. Mas o meu tem que estar ligado. sim. Eu vou ativar o mudo aqui do... Tá, vamos lá. Então, olha só. Por exemplo, eu vou escrever uma coesão referencial. O que é isso? Eu vou usar uma palavra, mas eu não posso ficar repetindo essa palavra o tempo inteiro na minha narração. Então, o que eu faço? Ou eu uso sinônimo para essa palavra, ou eu uso pronome, certo? Vamos lá. Exemplo. Havia na floresta, olha só. Oi, tudo bom, vida? Olha só como é que eu vou fazer. Havia na floresta Ô, Pro, Oi. a sua voz tá dando eco. E agora? Eu não sei o que eu fazer. Vocês não estão me entendendo? Não, tá normal, mas é que repete depois de novo. Ó, quando o professor Paulo chegar, eu vou pedir para ele arrumar, mas por enquanto vamos assim. Se der para entender, se estiver dando para entender, a gente continua, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Então, o que é coesão referencial? Olha só a ideia. Havia na floresta um casal de corujas e eles tiveram vários filhotes. Porém, as queimadas na floresta estavam ficando muito grandes e a floresta estava ficando muito quente. À noite, sentia-se na floresta o odor de queimado que perturbava a respiração de todos os animais. Na floresta, todos começaram a querer fugir para os locais onde haviam água. Vocês acham? Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu fiz um texto oral, certo? Vocês acham que esse texto oral tá bom? Qual era o problema dele? A Primeiro, repetição da palavra floresta. muito bem, garoto. Com quem eu estou falando? Guilherme. Muito bem, Guilherme. Então, quando a gente for escrever, a gente pode ficar repetindo uma palavra que a gente já disse anteriormente? Não. Então, o que nós precisamos fazer? Usar sinônimos e pronomes.
Muito bem, garoto. Isso é coesão referencial, entende? Então, eu tenho que fazer assim. Agora lá vai. Havia uma floresta muito densa, cujo casal de corujas tinha 2 filhotes. Ela estava queimando, porque os homens colocaram fogo na mata. Ó, você viu? Eu falei floresta, eu falei o pronome ela, me referindo à floresta, e eu falei mata, tá vendo? Então, isso é coesão referencial. Eu uso sinônimos e eu uso pronomes. Eu não fico repetindo a palavra toda hora escrevendo na minha redação. Isso é erro, erro grave, ok? Vocês estão entendendo? Sim. Posso continuar? Sim. Muito bem, Marcelo. Muito bem, Guilherme. Vamos continuar. Coesão sequencial. É responsável por criar as condições de progressão do texto. De maneira geral, usamos as conjunções. O que as conjunções fazem? Elas são responsáveis por ligar as frases. Por exemplo, comi arroz e feijão. Eu vou até escrever no bate-papo para vocês lerem a frase, tá? Olha só. Comi arroz e feijão durante a noite. Olha só, gente, essa frase aqui. Vou mandar. Comi arroz e feijão durante a noite. Certo. Eu também comi, Virgínia. Vamos lá. Todo mundo falando comigo, trocando informações, tá? Comi arroz e feijão durante a noite. Cadê a conjunção que faz que faz a ligação entre as duas frases? Cadê? Ô, Pro, eu não tô vendo a frase. Mas eu tô lá no bate-papo, vê lá. Então, não tá lá, eu não tô vendo. Não, tá mesmo não. Eu tô procurando, mas não acho. Ah, é? Gente, eu escrevi tudinho. Vou tentar escrever de novo, tá? É. Você viu? Achou, Marcelo? Ó, foi de novo. Encontraram? Eu acho que a senhora tá mandando no privado para alguém. Eu botei de mim para todos. Ah, eu mandei para a sala de espera, ó. Eu tô ficando doida. Pra que é a sala de espera? Depois eu te explico. Comi arroz e feijão durante a noite. Cadê a conjunção que faz? Agora foi, né? Sim. Tá. Sim. Muito bem. Comi arroz e feijão durante a noite. Qual é a letra ou a palavrinha que faz a ligação entre as duas frases? E Quem O E. falou? Muito bem. Então, o E é uma conjunção. Muito bem, galera. Estou gostando de ver. Então, o E, ó, vou escrever aí para vocês. É uma conjunção. Muito bem. Agora me fala, esse E de conjunção, ele está dando ideia de adição ou de contradição? adição. Adição. Comi arroz e feijão, não é? Esse E serve para somar. Muito bem. Então, porque a pessoa está comendo o arroz e também o feijão. Ela não está comendo só o arroz ou só o feijão. Deu para entender? Sim. Sim, ótimo.
Bora continuar. Tá. Vamos lá. Olha só, coesão referencial, exemplos de coesão referencial. Eu vou pedir um favor no final da aula e eu quero que todo mundo faça para a próxima aula, hein? Vou pedir uma redação, ok? Vamos lá. Ok. Obrigada. Coesão referencial, exemplos. Olha só. Ana Elizabeth gritou. Ela quem? A Ana Elizabeth. Muito bem. Ela ficava apavorada. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Vocês estão vendo aqui que eu usei ela. Ela é o quê? Quanto à classe gramatical, vocês sabem me dizer? Pronome. Pronome, muito bem. E o menina? Quem é a palavra menina? Está se referindo a quem? Ana Elizabeth. Muito bem. Então, olha, tá vendo? Ana Elizabeth gritou. Ana Elizabeth fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma Ana Elizabeth calma e inteligente. Então, os sinônimos e os pronomes servem para substituir a palavra Ana Elizabeth. E isso é uma coesão referencial. Eu não fico repetindo a palavra Ana Elizabeth toda hora, beleza? Continuando o exemplo de coesão. Carlos comprou 2 computadores dos Estados Unidos. Perguntou-me se eu queria comprar um. Esse um é o quê? Um computador. Muito bem, Marcelo. Um computador. Então, tá vendo que o numeral 1 está substituindo a palavra computador. Eu não preciso ficar escrevendo a palavra computador várias vezes. Carlos comprou 2 computadores dos Estados Unidos. Perguntou-me se eu queria comprar um computador. Não preciso ficar escrevendo a palavra computador várias vezes, tá bom? Continuando. Muito bem, estou gostando de ver. João entrou depressa no supermercado. O garoto parecia estar fugindo de alguém. Fala para mim qual é a coesão referencial. O garoto. Muito bem, o Garoto. garoto. Muito bem, estou gostando de ver. O garoto substitui quem? O João. Isso. Marcos foi aprovado no vestibular. Ele estava feliz pela conquista. Onde está a coesão referencial? Ele. Ele. Ele, muito bem. Ele está representando quem? Marcos. Muito bem, estou gostando de ver. Coesão sequencial. Exemplo, vamos lá. O presidente assinou o contrato, porém, o documento era ilegal. Olha só. Esse, porém, é uma conjunção, tá? O que ele faz? Ele junta 2 frases. Qual é a primeira frase? O presidente assinou o contrato. Essa é a primeira frase. Porém, o documento era ilegal. Essa é a segunda frase. Entre as 2 frases, eu tenho uma vírgula. Então, aqui eu tenho um exemplo de 2 orações. Por que 2 orações, Alexandra? Porque eu tenho 2 verbos, ó. O verbo assinou, vou até marcar para vocês. Eu tenho 2 verbos. O verbo assinou, que dá origem à minha primeira oração, e o verbo era, do verbo ser. E aí, cada oração, ela é composta, ela tem um verbo. Então, aqui, essa daqui, ó. Essa daqui, ó, o presidente... Eita, Alexandre. O presidente assinou o contrato, é a primeira oração.
porém o documento era ilegal, é a segunda oração. Beleza. Entre as duas orações, eu tenho uma palavrinha. Que palavrinha é essa? Porém, Porém. Muito bem. Qual é a função dessa palavrinha porém? Vocês falaram para mim antes que o E, arroz e feijão, o E dava a ideia de soma, não é? Comi arroz e feijão. Beleza, ideia de soma. Este porém aqui. Este porém aqui tá dando ideia de quem, gente? ideia adversativa. Quem mais pode falar para mim? Hã? Alguém mais pode me explicar o significado? O que quer dizer a palavra porém? O significado da palavra porém é que o documento ele é legal. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou falar algumas coisas sobre essa palavrinha. Olha só. Essa palavrinha, ela dá a ideia de contrário. Olha só. Ela vem quando eu estou pensando uma coisa e o resultado é diferente, é contrário. Ó, o presidente assinou o contrato, porém, o documento era ilegal. Essa palavrinha dá ideia de contradição, ela é uma adversidade. O que é isso, professora? Olha só, ideias adversativas, que dão adversidade. Por exemplo, cheguei cedo, porém não entrei na aula. É a ideia contrária ou é a ideia que se soma? Contrário. Então, Contrário. muito bem. Então, para que eu vou chegar cedo se eu não entrei na aula? Não adiantou nada, entende? Então, o porém é uma palavrinha que a gente usa nos momentos de que as ideias estão contrárias, ok? Ok. Vamos continuando aqui. Estou gostando de ver vocês. Coerência e incoerência. Olha só, as coisas têm que fazer sentido quando a gente escrever. Olha só essas frases de baixo. Amo comer laranjas. Amo comer laranjas. A fruta que menos gosto. Tá coerente ou tá incoerente? Incoerente. Por quê? Incoerente. Por quê? Muito Porque bem. Por falou quê? que ama, mas falou que não gosta. Então, como é que pode isso, entende? Então, por isso que a gente tem que escrever, igual eu falei no começo, quando a gente fizer um tema, que a gente tem que escrever conforme o que é pedido, tá? Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo, vou entrar em outro assunto aqui, peraí. Só um pouquinho que eu tô... Oi. Eu lembro desse Daisy. Você lembra a vida do Daisy? Você tá no outro grupo também, né? No grupo do avançado, né, cara? Você tá Não. fera. Você tá fazendo 2 aulas? Peraí, só um pouquinho. A professora tá amarrada. O prof. Paulo falou que ia me colocar no avançado no ano que vem. Ah, muito bem. Você tem que ir pro avançado mesmo. Todos vocês, na verdade. Peraí, só um minutinho, tá? Que a prof tá amarrada. Só um pouquinho, gente.
Gente, eu estou conseguindo compartilhar a tela? Sim. Sim, né? Então vamos lá. Ó, Sim. vamos lá. Quando eu for fazer uma redação, que quando eu terminar essa aula, eu vou pedir uma redação para a semana que vem, vai ser daqui a 8 dias. E ó, não é para falhar, tá bom? Vocês fazem esse combinado comigo? Sim, redação de quê? Eu vou falar no final. Professora, Oi, vida. eu acho que eu não vou poder mostrar a redação na semana passada, porque hoje na minha escola é dia de prova, então dando explicação, então minha aula acaba mais cedo. Mas na Mas semana passada, no dia da sua próxima aula, não vai ser de prova, então vai acabar mais tarde, então não vou poder participar da aula. tá, mas então você manda a sua redação no WhatsApp, tá bom? Mesmo que você não participe da aula, você manda para mim no WhatsApp. Tem 8 dias para fazer, tem bastante tempo, dá para fazer. Pode fazer no fim de semana, pode Eu fazer. posso mandar no WhatsApp do Paulo? Pode, com certeza, tá bom? Não é para Que o agora, seu eu não. não tenho. Tá, depois eu posso mandar também. Então não é para agora, não. É para daqui a 8 dias. Tem bastante tempo, tá bom? Então bora lá. Ó, quem consegue me dizer quais são os elementos que precisa ter uma narração? O que que é uma narração? É uma escrita, é a minha redação. É a redação que vocês vão fazer para entrar na prova, para entrar no concurso, certo? Então vamos lá. Então eu tenho que dar enfoque nos elementos da narração. Quem sabe me dizer os elementos da narração? O Tem que ter tempo, personagem. os personagens, Personagens, a, tempo, o narrador, na- o narrador, que Personagem. mais? Cenário, que mais? Tem uma tempo coisa, já falei. tem uma coisa muito importante que não pode faltar, senão a gente não faz Clima, o tema, Enredo. O assunto. o assunto, muito bem. Estou gostando de ver essa turma. O assunto, o tema ou o enredo, todas essas três palavras são a mesma coisa. Então vamos lá. Ó, dar enfoque aos elementos da narração. Personagens. Fazer a descrição física e psicológica também, caso eu queira ou caso seja exigido no texto. Vocês teve uma redação do avançado que era para falar sobre a princesa mimada. A palavra mimada, ela dá uma característica física ou psicológica para minha personagem? psicológico, Muito, Psicológica. muito, Psicológica. muito bem. Então, às vezes, quando eu for escrever uma redação, eu vou pegar um personagem, eu posso fazer características psicológicas para ele, certo? A princesa era muito mimada. E agora eu vou explicar por quê. Eu não posso só escrever que ela é mimada. Eu tenho que dizer, ela é mimada por causa disso, disso, porque a princesa ela é mimada porque ela não obedece seus pais. Sua mãe disse para ela chegar cedo, para ela chegar antes do anoitecer, mas a princesa, desobedecendo as ordens da sua mãe, chega no anoitecer. Vamos lá. Cenário. É importante dar ênfase à cena, ou seja, em qual contexto se desenvolve o texto. O que é um cenário, gente? Eu já expliquei isso para vocês antes. é o lugar em que a É história onde a história acontece. Isso. Então, eu posso fazer um cenário pequenininho, mas eu também posso fazer um cenário bem bonito, né? Havia muitas flores na casa da minha mãe. E neste jardim aconteceu
uma história muito feliz, entende? Estou dando cenário. Continuando, ó. O tempo, a gente já comentou do tempo. Como é que eu coloco um tempo na minha redação? É quando a história acontece. Isso, muito bem. Então, eu posso colocar assim: era madrugada. Sim, aí vai ser um tempo. Muito bem, garota. É Gabriela? Isso. Continuando. O enredo. Agora sim, não se faz uma narração de jeito nenhum sem enredo, tá? O enredo eu tenho que imaginar uma sequência coordenada de ideias. Eu não posso começar do fim. Eu faço início, meio, clímax e faço a finalização ou fechamento daquela ideia. O que é o clímax? É o problema da história. É o que vai prender o leitor. Isso, garota, é o ponto máximo do problema. Por exemplo, a princesa mimada chegou tarde, contrariando a sua mãe, contrariando os avisos. Chegou tarde e estava toda machucada. Ó, estava toda machucada. Eu dei o início para o enredo. Agora vocês, que eu estou escrevendo a história, vocês vão ficar curiosos, falar assim, mas por que que ela ficou toda machucada? Certo? Eu dei o início, daí eu vou fazer o meio, o clímax e o fim. Eu posso continuar. Chegou toda machucada em casa, porque estava participando de uma brincadeira entre as amigas. Esta brincadeira ia longe e estavam brincando de dança, estavam brincando de amarelinha e veio uma menina que era muito agressiva. Ó, já estou no meio do meu enredo. Agora eu vou chegar no clímax. A menina era muito agressiva, chegou com a princesa e disse: é a minha vez de jogar. A princesa respondeu: não, espere na fila. Todo mundo está fazendo a ordem. De repente, a agressiva virou-se com tamanha fúria e começaram a brigar. Ela foi para cima da princesa. Neste momento, enquanto as duas lutavam no chão, a princesa pensou: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A minha mãe disse que era para eu chegar cedo. Isto parece castigo de mãe. Vocês entendem, gente? Como a gente começa uma coisa, a gente vai aumentando aquele problema, chega no clímax e depois eu tenho que dar a finalização, tá? Dar o foco ao clímax é quando você prende, você cativa o leitor. E o leitor ele está interessado e ansioso para saber o desfecho que você dará àquele texto e contexto. Eu já expliquei para vocês qual é a diferença entre texto e contexto. O texto é toda a redação. E o contexto são. Peraí, deixa eu pensar aqui que eu posso explicar. Texto é o que está escrito, certo? E contexto? Contexto é o ambiente, tá? É o cenário, é a cultura, é onde
o local onde ocorre o texto, ok? Então, vamos lá. Finalização da minha narração. Tem que haver coerência com o tema e o enredo. Na verdade, a sequência inteira, desde o início até o desfecho, tem que ter coerência. Observação. Quando a gente faz uma narração, a gente tem que fazer as ações de escrever tudo, certo? Ó, escrever na sua narração as ações, as ideias, os sentimentos das personagens. Por exemplo, vamos lá no exemplo 1. Quem lê para mim? Eu, pro. Lê, vida. O ratinho ajudou ao leão. Certo. O que você entendeu sobre isso? Que o ratinho ajudou o leão. Qual é o tema? Qual é o tema desse exemplo número 1? O ratinho e o tema leão. é o ratinho e o... Qual é o tema principal sobre esse exemplo número 1? O ratinho que ajudou o leão. Certo. O tema principal é ajuda, certo? Sim. O tema principal é a solidariedade. Vocês sabem me dizer o que é solidariedade? É ajudar. É ajuda. Então, olha só. O tema principal aqui é a ajuda que um faz para o outro, certo? Então, de repente, o professor escreve lá um tema assim: faça uma redação onde os personagens se ajudam. E aí tem um aluno, o aluno número 1, ele escreve isso aí para gente. O ratinho ajudou ao leão, certo? Fugiu do tema? Não, está dentro do tema. O aluno número 2 escreveu o exemplo 2. Quem leu o exemplo 2? O ratinho, Eu de tão novo? pequeno e frágil, ajudou o leão. Ó, o ratinho tão pequeno e frágil ajudou ao leão. Certo. O que vocês acharam do exemplo 2 em relação ao exemplo 1? Ele foi mais explicativo. Ah! Olha só que interessante. A pessoa que escreveu o exemplo 2 colocou características para o ratinho, não colocou? Sim. Pequeno e frágil. E agora, vocês acham que o texto 2 é mais interessante que o texto, a narração número 1? Ou a narração número 1 é mais interessante? 2 é mais... O número 2. Número 2, eu também acho. 2. Também acho. Quem que vai ganhar mais ponto aqui? O exemplo 1 ou o exemplo 2? O 2. O 2. O 2. Tá vendo que eu dei uma característica para o ratinho? Física, né? Até psicológica, ele pode ser frágil da cabeça. Quem lê o exemplo 3? O ratinho, tão pequeno e frágil, ouviu ao longe os ruídos desesperados do leão e pensou... rugidos, tá, vida? A prof escreveu rudidos, mas é rugidos, de rugir, tá bom? Você pode ler de novo? Desculpe o erro da professora. Tá. O ratinho, tão pequeno e frágil, ouviu ao longe os rugidos desesperados do leão e pensou se poderia socorrê-lo. Em pouco tempo chegou ao local, guiado pelo som grave do animal, deparou-se com o feroz
enrolado em cordas e a sufocá-lo e começou a roê-las o mais rápido que podia. Em breve tempo, o leão viu-se liberado e agradeceu enormemente ao rato. Nunca poderia imaginar que aquele roedor um dia pudesse liberar a ele, o rei da floresta, e passou a respeitar. Tá, vamos lá. Muito bem, obrigada, Guilherme. O ratinho, tão pequeno e frágil, ouviu ao longe os rugidos desesperados do leão e pensou se poderia socorrê-lo. Esse lô aqui, ó, é quem? O leão. Muito bem. Em pouco tempo, olha eu dando ideia aqui de tempo, ó. Em pouco tempo quer dizer rapidamente, certo? Chegou ao local, ó. Dei ideia na minha redação de tempo e de local. Guiado pelo som grave do animal. Que animal é esse? O leão. O leão. O Tá leão. vendo que eu... Muito bem. Se vocês estão vendo que eu não estou repetindo a palavra leão, que eu estou fazendo uma coesão referencial. Sim. Deparou-se. Quem é esse ser? O ratinho. Muito bem, o ratinho. Deparou-se com o feroz. Quem é o feroz? O leão. Muito bem, tá vendo? Eu não fico repetindo a palavra leão na minha redação. Deparou-se com o feroz enrolado em cordas a sufocá-lo. Quem é esse lô? O leão. O leão. Muito bem. Deparou-se com o feroz enrolado em cordas a sufocá-lo e começou a roê-las o mais rápido que podia. Em breve tempo, o leão viu-se liberto e agradeceu enormemente ao rato. Nunca poderia imaginar que aquele roedor um dia pudesse libertar a ele, o rei da floresta, e passou a respeitar a todos. Olha só, gente. Eu dei características do ratinho, tá vendo? Tão pequeno e frágil. Olha aqui, ó. Eu estou explicando as ações do rato. Ação do rato, ouviu. Ouviu o quê? Os rugidos do leão desesperado e pensou se poderia socorrê-lo, ó. Ação do rato de novo. Em pouco tempo, olha eu dando ideia de tempo aqui. Chegou ao local, dando ideia do cenário. Guiado pelo som grave do animal. Ó, também estou dando ação do rato. O rato foi caminhando até o outro. Deparou-se, ou seja, chegou e encontrou o leão. Deparou-se, encontrou. Como o leão estava, tá vendo? Eu não estou só falando que o ratinho ajudou o leão. Eu estou escrevendo tudo que vem na minha cabeça. O leão estava enrolado em cordas e essas cordas estavam sufocando ele, apertando o pescoço dele. Vocês estão vendo? Tem uma diferença muito grande. Deparou-se com o leão enrolado, ou deparou-se com o feroz enrolado em cordas a sufocá-lo. Tá vendo? Eu fiz uma descrição de como estava o leão naquele momento. Eu não escrevi só assim, o ratinho ajuda o leão. Tá dentro do tema? Tá. Vai ter nota boa? Não. Deparou-se com o leão, né, com o feroz enrolado em cordas a sufocá-lo e começou a roê-las o mais rápido que pôde, ó. Coloquei outra ação do ratinho aqui, ó, roê-las. O mais rápido que pôde. Tô botando tempo de novo, ó. Tempo. Eu tô diminuindo o tempo. Tô fazendo ratinho. Escrevi que o meu ratinho era capaz de roer as cordas bem rápido. Continuo dando ideia de tempo aqui, ó. Em breve tempo, quer dizer, o ratinho foi rápido. Porque em breve tempo, o leão viu-se liberto. Ó, agora eu estou mudando o cenário do leão.
O leão não é mais aquele animal que estava todo enrolado nas cordas a sufocá-lo. Agora eu estou dando outra ideia do leão, tá vendo? Estou trazendo outra ideia sobre o personagem, ou a personagem, né? A personagem é palavra feminina, tá, gente? Por isso que eu digo a, mesmo que seja um elemento masculino. Então, o leão agora estava liberto. Como que eu estou imaginando o leão agora? Eu estou imaginando o leão agora livre, solto, podia correr, podia pular, podia nadar no rio. E agradeceu enormemente ao rato. O leão agradeceu enormemente a quem? Ao rato. Nunca, olha o final da história que eu preparei. Nunca poderia imaginar quem? Quem nunca poderia imaginar? Leão. O leão. Nunca poderia imaginar que aquele roedor, quem que ele era? Pequeno e frágil, lembra? Sim. Roedor, ó, tá vendo? Eu não repeti a palavra rato, eu escrevi roedor. Nunca poderia imaginar que aquele roedor um dia pudesse libertar a ele. Quem era ele? O rei da floresta. O maior de todos os animais. O mais forte, o mais ágil, o mais poderoso. Olha só que lição que esse leão aprendeu. O rei da floresta e passou a respeitar a todos. Então, antes ele respeitava o ratinho? Não. Não. Agora sim, está faltando 5 minutos para nós terminarmos a aula. Qual dessas três exemplos de narração sobre o tema ajuda e solidariedade, qual dessas três vocês dariam uma nota maior? A 3. Por quê? Porque ele está fazendo uma redação com todos os elementos que a narração precisa. Ah, eles estão dando ação na redação? Oi, Pro? Tem ação? Tem. Sim, Tem o cenário de como o leão tá, como o rato fez, tem tudo escrito? Sim. Tem o sim, tempo aí? sim, Muito bem. E tem o final? Qual foi a lição aprendida pelo leão? Sim. Sim, sim. muito bem. Estou gostando de ver. Então, gente, qual dessas três provas, por exemplo, o João, a Maria e o José entregaram essas três redações para mim? João número 1, Maria número 2 e José número 3. Quem vai ganhar a nota mais alta? O José. Então, quando vocês forem fazer a redação de vocês, José. muito bem, é para escrever tudo o que vem na cabeça. Não é só para falar assim, o ratinho ajudou o leão. Aí não. Aí a nota vai vir bem baixinha. Tá? Vamos lá. Exercício para daqui a 8 dias. Escreva o início, meio, clímax e finalização de uma aventura na floresta. Dê ênfase às características psíquicas das personagens. Então, vocês vão imaginar uma aventura que estava correndo na floresta. Focar em todos os elementos da narrativa. O que é isso, professora? É para falar do cenário, como que essa floresta é. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é uma mata fechada, muito densa, se tem cipó, animais, o que aconteceu com as personagens que foram para o meio da floresta. Todo esse cenário vocês vão ter que pensar. E nessas ações também. Falar as características psíquicas das personagens, ó. Algum personagem aí tem que ter características psicológicas. O que é isso?
característica do personagem dizendo como ele é. Tipo, se ele é triste, se ele é feliz, otimista. Certo. Medo, dá ideia de característica psíquica? Sim, Choro, dá ideia de característica psíquica? sim, Raiva, dá? sim. Grito. A Maria gritou no meio da floresta. Dá ideia de característica psíquica? Depende. Depende. Gritou de pânico. Aí sim, eu tenho uma característica psíquica, certo? Então, foco em todos os elementos da narrativa. Então, foco no quê? No cenário, descreve o cenário, descreve o tempo, fala do tempo para mim, fala das personagens e inventa uma aventura com começo, meio, clímax e o fechamento. Tá bom, gente? Tá bom. Então, ó, até a próxima semana. Fiquem com Deus e façam essa redação para mim. Não esqueçam, por favor, tem bastante tempo desta vez, tá bom? Tá. Ô, Pro, Oi. a senhora falou